Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha a partir de agora na tela da Band, 13 horas mais 18 minutos. Estamos começando a edição do nosso Repórter Band desta sexta-feira, hoje, dia 2 de dezembro de 2016. Um dia triste porque começaram a ser liberados os corpos daqueles que perderam a vida nessa tragédia na Colômbia. E eu falava agora há pouco para os amigos que estão nos acompanhando no Facebook, e eu vou até pedir para o Mumu, só deixa virado ali para eu ter a informação da questão dos acidentes, porque com a liberação desses corpos, eu estava falando ali que o que chamou a atenção é o vídeo que mostra como estava, né, o estado de saúde daquele comissário que sobreviveu, falando, caminhando, né? E aí a pergunta que é, como que ele conseguiu sobreviver dessa forma? Então nós vamos falar sobre isso hoje aqui na tela da Band, tá certo? Mas hoje começam a ser liberados os corpos, e começaram já a ser liberados os corpos, mas principalmente dos brasileiros. Os aviões, eles embarcam da Colômbia logo mais às 7 da noite, horário de Brasília, 4 da tarde, horário de Medellín, e devem chegar ao Brasil na manhã. Os corpos dos brasileiros só devem ser liberados das funerárias de Medellín às 7 horas da noite desta sexta-feira, horário de Brasília. Depois, seguem em cortejo fúnebre, no máximo 2 corpos em cada carro, até o Aeroporto Internacional de Rio Negro, a 45 quilômetros daqui. De lá, 3 aviões da Força Aérea Brasileira farão um transporte de 12 horas, com parada em Manaus para abastecimento das aeronaves. A previsão é de que os corpos cheguem em Chapecó somente na manhã de sábado. É uma série de etapas que não podem deixar de ser cumpridas. A preparação dos corpos, o embalsamamento, a colocação em urnas, uma série de coisas. E depois a parte também da emissão de documentos. A identificação das vítimas do desastre aéreo foi finalizada na madrugada de ontem. A movimentação permaneceu intensa durante toda a quinta-feira no Instituto Nacional de Medicina Legal de Medellín. Moradores da cidade colombiana fizeram homenagens aos mortos do lado de fora do IML. Este torcedor disse que toda Medellín sentiu a dor da tragédia. Aos poucos, os corpos foram liberados para as funerárias de Medellín, onde foram embalsamados. Os caixões receberam faixas com os nomes das vítimas, como do lateral da Chapecoense, Denner Assunção. O jogador era noivo de Amanda e eles iriam se casar nesta quinta-feira no Brasil, depois da partida contra o Atlético Nacional. Quando eles chegassem, a gente já ia pro cartório pra casar. A aliança estava comprada já. Ele queria usar antes a aliança, eu não deixei. Falei que só depois que a gente casasse. E olha, a Chapecoense vai liberar, e a informação veio agora há pouco, 2.000 pessoas para acompanhar o velório. O estádio tem capacidade para acomodar 19.000 pessoas na arquibancada, e essas 2.000 pessoas vão poder acompanhar de dentro do campo durante a cerimônia que vai ser realizada neste sábado. A repórter Elisandra Visotto está em Chapecó e fala ao vivo conosco. Vamos ver se a gente já tem um sinal da Elisandra. Elisandra, boa tarde. Essa é a última informação da diretoria da Chapecoense, não é isso? Isso mesmo, boa tarde, Nader, boa tarde a todos que acompanham o Repórter Band em Santa Catarina. Toda a preparação está sendo feita para receber os corpos desses ídolos da Chapecoense que fizeram história aqui em Chapecó, todo o estado, em todo o Brasil, nesse ano de 2016. Todo um esquema de segurança também está sendo feito. Aqui ao meu lado está o coronel do Exército, o 17º RCMEC de São Miguel do Oeste, está trazendo mais de 300 homens amanhã aqui em Chapecó para auxiliar nessas homenagens e também em toda essa cobertura. Boa tarde, coronel. Como é que vai ser esses trabalhos? Bom, boa tarde a todos. Nós estamos em conjunto com os outros órgãos de segurança e a comunidade de Chapecó, nos preparando para receber esses heróis, como você bem comentou, que estão previstos chegarem amanhã a partir das 8 horas, se ocorrer o que está planejado, desde a cerimonial com o excelentíssimo senhor presidente da República, recebendo-os no aeroporto, até todas as honras que serão feitas a eles no aeroporto, todo o deslocamento que eles serão escoltados até o estádio, para que a comunidade de Chapecó e a população do Oeste Catarinense possa prestar essa digna homenagem, essa merecida homenagem a esses heróis nacionais hoje.
Coronel, hoje à tarde o pessoal do Exército já vai estar aqui em Chapecó, eles vão fazer uma espécie de treinamento simulado. Como é que vai ser isso? Pode nos explicar melhor? Sim, como nós temos que nos preparar para a chegada do excelentíssimo senhor Presidente da República e demais autoridades, e principalmente nós sabemos que a população do Oeste Catarinense estará presente nesse evento, então nós iremos fazer hoje um reconhecimento, um ensaio do que irá ocorrer amanhã, para que tudo possa ocorrer da melhor maneira e como eles merecem, as homenagens que eles merecem saiam a contento. Ok, Coronel, muito obrigada pela sua entrevista. Nader, voltamos com você. Daqui a pouco a Elisandra retorna conosco direto do estádio da Chapecoense em Chapecó. E autoridades colombianas confirmaram que o avião da Chapecoense não tinha combustível quando caiu. Pode rodar. Uma tragédia que poderia ter sido evitada. Negligência, teimosia. Elementos que ajudam a explicar a queda do avião que levava o time da Chapecoense para jogar a final da Copa Sul-Americana em Medellín. O plano de voo apresentado no aeroporto de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, de onde partiu o avião, mostra que o tempo de viagem era igual à autonomia da aeronave, ou seja, a quantidade de combustível era suficiente apenas para chegar até Medellín, sem reserva para qualquer eventualidade. O risco foi identificado por uma funcionária da ASANA, Administração de Aeroportos e Serviços Auxiliares de Navegação Aérea da Bolívia. Célia Castedo Monastério relatou às autoridades bolivianas, depois do acidente, que fez o alerta sobre a autonomia ao despachante, responsável da tripulação por enviar o plano de voo. Pediu mudança, o que foi recusado. A resposta foi que o avião chegaria mais rápido do que o previsto, que não se preocupasse. Segundo a funcionária da ASANA, por teimosia do despachante, não insistiu mais. Ela foi afastada das funções nesta quinta-feira. Apesar do alerta, o avião da Laminha conseguiu decolar com destino a Medellín, sem ter que corrigir nenhum dos problemas apontados. O voo não poderia ter sido autorizado. Automaticamente, quando eu inicio o meu plano de voo, já existe uma quantidade de combustível sobressalente, imaginando qualquer tipo de problema. Então a fiscalização, ela furou nesse momento. E isso foi também culminado com o fato de uma negligência profunda do piloto, que não queria provavelmente abastecer para economizar, ao que tudo indica. A funcionária da ASANA alertou também para a ausência da segunda alternativa para pouso, que aparece em branco no plano de voo. Havia apenas uma, o aeroporto de Bogotá. Você descer no aeroporto internacional de Bogotá, você vai pagar a tarifa de aterrissagem, de permanência, e o combustível também pode ser mais caro. Se o piloto não é o dono, ele não tem a preocupação de fazer grandes economias. Ele vai priorizar, inclusive, a sua própria segurança. Agora, nesse caso, pelo visto, esse cara quis fazer uma bruta economia. E confiou no seu taco. Porque ele estava pondo em risco a sua própria vida, né? Quando se aproximava de Medellín, o piloto Miguel Quiroga precisou dar 2 voltas em círculo, enquanto aguardava para pousar. Pediu prioridade tarde. Solicitamos prioridade para a aproximação direta, se nos ha apresentado um problema de combustível. Entiendo solicita prioridade para su aterrizaje, igualmente com problema de combustível. Havia alguns aviões na região e um voo da companhia Viva Colômbia, também em emergência, já estava em procedimento de pouso. Quando foi liberado, o piloto mostrava desespero. Vectores, senhorita, vectores a la pista. Foram os últimos contatos com a torre de controle. 9.000 pies, senhorita. Vectores, vectores. Jesus. A controladora que conversa com o piloto, Yanete Molina, divulgou hoje uma carta em que diz ter feito o que era humanamente possível para evitar a tragédia e que está sofrendo ameaças, mas não revela de onde partem essas intimidações. O governo da Bolívia suspendeu executivos dos 2 principais órgãos de aviação do país, a Administração de Aeroportos e Serviços Auxiliares da Navegação Aérea e a DGAC, Direção-Geral de Aeronáutica Civil. A DGAC também suspendeu a licença de operação da Lamia. Vamos voltar ao estádio da Chapecoense, onde está a repórter Elisandra, que nesse momento ela está com o comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Coronel Paulo Henrique, que é ex-comandante da cidade de Chapecó, conhecia várias pessoas que estavam no avião e até mesmo eram amigos pessoais de profissionais da imprensa. É com você, Elisandra.
É isso mesmo, Nader. Paulo Henrique Henke foi comandante aqui de Chapecó, conhecia muito bem as pessoas que estavam nesse voo, os jogadores também, como você disse, tinha amigos particulares e também pessoas da imprensa que ele conhecia muito bem, até pelas operações que ele comandou aqui em Chapecó. Paulo Henrique, comandante, como é que vai ser essa questão de logística para trazer os corpos lá do aeroporto até a Arena Condá para o velório? Bem, eu queria dar uma boa tarde ao meu amigo Nader, dizer que não está sendo uma boa tarde, né, como gostaríamos de dar, né, pela situação do momento, mas a Polícia Militar está envolvida, né, desde o seu início. O principal objetivo nosso vai ser desde lá fazendo todo o itinerário, né, que sairá do aeroporto até o estádio, com um trabalho nosso de batedores. Durante esse percurso, embora seja pequeno até, mas o tempo que nós contamos no momento e que estamos buscando trabalhar é em torno de 45 minutos, 1 hora. Após isso, a entrega dos corpos aqui no interior do estádio. A polícia será empregada no lado externo, né, principalmente no sentido de orientar, de apoiar, né, num sentido diferente do momento, não como em outras situações, né, de jogos normal. Né. E também ela será empregada depois no cerimonial, no cortejo, né, com a nossa banda de música de Florianópolis, nossos cadetes, onde faremos um momento todo especial chapecoense. O reforço da Polícia Militar vai precisar ser reforçado, coronel? Nós já contamos com o reforço, né, durante todos esses momentos. Nós já temos um emprego de em torno de 500 policiais militares, né, e a grande maioria daqueles que serão empregados fazem parte do batalhão. Tenho certeza absoluta que a grande maioria também é torcedor da Chapecoense, está sofrendo esse momento. A polícia tem uma grande relação aqui, não só aqui, mas em todo o estado, principalmente quando se refere a esportes, ele está presente. Né, e esse é um momento também diferenciado para aqueles policiais que aqui trabalham. Segurança dentro e fora do estádio também, na hora de trazer esses corpos. Nós nos preocupamos muito, né? Há um limite de público no interior do estádio que será respeitado. Após isso serão fechados o ingresso, mas as pessoas que virem poderão acompanhar através de telões, e nós solicitamos, né, nesse momento também que a comunidade ela entenda essa situação, porque é um sentido de prevenção, de segurança, né? Essa prevenção que não houve no voo, né? Mas que essa prevenção que nós procuramos trabalhar em cima é justamente para que não ocorra nenhum incidente. Então temos certeza que a comunidade em si vai apoiar e vai nos auxiliar nesse momento. Coronel, como que a Polícia Militar, juntamente com a organização, vai ter controle da lotação máxima aqui do estádio? Nós vamos utilizar os métodos normais de ingresso dentro do estádio, através das catracas, né, que são observadas, e quando dar o número, né, nós estamos trabalhando em torno de 18 mil, nós vamos fechar, né, o ingresso, né, vamos vedar o ingresso, e as pessoas, né, infelizmente, vão ter que acompanhar pelo lado externo, e espero que eles entendam, e tenho certeza disso que vai acontecer. Vai ter um período máximo para as pessoas ficarem aqui dentro? Por exemplo, o torcedor quer ficar o período integral do velório, ou vai ter uma espécie de revezamento? Na verdade, nós não temos como fazer um revezamento, né? O que a gente coloca para o torcedor, aqueles que virão ao estádio, aqueles que primeiro chegarem, né, vão ingressar, e quando fechar os 18, né, a gente e as pessoas que ingressarem possivelmente vão querer ficar até o final, né? Então nós teremos, se tivermos que fazer um controle, será dificultoso, né? Então foi acordado em todos os entes que estão na coordenação, né? Aqueles que ingressarem ficarão, o restante vão ter que acompanhar através de telões. Coronel, muito obrigada pela sua presença aqui no Repórter Band, e voltamos ao estúdio com você, Nader. Obrigado, Elisandro. Obrigado ao comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Coronel Paulo Henrique, meu amigo pessoal, e que está muito abalado, até porque todo jogo da Chapecoense ele recebia um áudio de um dos locutores que perdeu a vida, e brincando até com ele durante as transmissões. Vamos direto à nossa redação, falar com a repórter Karina, que traz mais informações, principalmente sobre a indenização dessas vítimas, porque muito se fala agora
E essa questão da imprudência do piloto da aeronave pode resultar aí na negação por parte da seguradora do avião no pagamento do seguro. Existe toda uma questão muito jurídica a partir de agora sobre isso, mas pelo menos algo já está garantido, não é isso, Karina? Boa tarde. Boa tarde, Nader. O que se sabe é que, pelo menos neste momento, todos os passageiros devem receber da Lamia uma indenização, independente da Lamia ser culpada ou não pelo acidente, e já os jogadores, os familiares dos jogadores, devem receber outras 2 indenizações de seguros vindos do clube e da CBF. Vamos dar uma olhadinha nas informações. Os familiares devem receber 2 indenizações que somam o valor de 26 vezes o salário que cada um dos jogadores recebia do clube. Um montante que engloba um seguro de vida contratado pela Chapecoense para todos os atletas e outro feito pela Confederação Brasileira de Futebol. Os atletas recebiam entre 20 e 100 mil reais por mês. A aviação também prevê que a companhia aérea ofereça seguro de vida aos passageiros. A empresa Lamia deve indenizar as vítimas independente de ser culpado ou não pelo acidente. A indenização mínima deve ser de cerca de 520 mil reais por vítima. É isso aí, Nader. A gente sabe que nenhum valor ameniza a dor dessas famílias, mas é muito importante o valor, já que muitos desses profissionais que estavam nesse voo, que foram vítimas desse acidente, com certeza aí é das famílias. Tá certo, Karina. Obrigado pelas suas informações. Daqui a pouco a Karina volta direto da nossa redação. Agora deixa eu só falar para você, nós já estamos no mês de dezembro, hoje dia 2, e eu tenho uma pergunta para fazer para você. Como anda o seu sorriso? Vai usar nas festas de Natal, de Réveillon, do Ano Novo, aquela sua dentadura, aquela sua ponte móvel? Então a minha dica para você está aqui, ó. Oral Sim, a sua referência em implantes dentários, porque nessa tranquilidade, conforto, segurança, a Oral Sim está à sua disposição e à disposição de toda a sua família para devolver a você aquele seu sorriso que você tanto precisa. Afinal, nós estamos falando da maior rede de clínicas, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários do Brasil. Então, não perca tempo, ligue agora, 3304-2400. Oral Sim, você já sabe, é a sua referência em implantes dentários. Rápido intervalo comercial e na sequência nós voltamos com mais informações. Nós vamos rodar para você um vídeo que mostra um dos sobreviventes após o acidente e que acaba levantando muitas outras questões, como ele conseguiu sair dessa tragédia caminhando, falando tranquilamente. O Repórter Band volta em 1 minuto. Até já. E nós estamos de volta com o nosso Repórter Band e agora para falar para você do Rancho da Jaque, o novo restaurante Rancho da Jaque agora se chama Rancho do Mané. O nome mudou, a qualidade continua a mesma. Não, continua muito melhor, porque agora tem o verdadeiro sabor do Mané. O Rancho do Mané, o antigo Rancho da Jaque, você além de pagar um preço muito bom para o buffet ou o preço aquilo, você ainda tem a possibilidade de tomar aquela tradicional Itubaína, que só quem toma a Itubaína sabe. E tem mais, o Rancho do Mané tem 3 endereços para você. Tem Rancho do Mané na SC 401, tem Rancho do Mané, o tradicional no Rio Tavares, e agora tem Rancho do Mané aqui na Madre Benvenuta, no bairro Santa Mônica, onde eu almoço todos os dias com as equipes da TV. Você vai comer bem, comida feita naquela panela de barro, no fogão a lenha, com aquele grelhado saudável. E tem mais, a partir do dia 5, vai estar atendendo à noite também, servindo pizza somente no Rancho do Mané da Lagoa, tá bom? Um atendimento personalizado e um cardápio variado. Lembrando que a partir de segunda-feira, dia 5, no Rancho do Mané, ali do Rio Tavares, próximo à Lagoa, você ainda vai comer à noite aquela deliciosa pizza. Então não perca tempo. Se não almoçou ainda, procure o Rancho do Mané mais próximo de você. Se já almoçou, marque para levar toda a família. Amanhã, sabadão, é dia de feijoada. Se não almoçou ainda, corre, porque hoje tem frutos do mar. Rancho do Mané, o endereço certo para alimentar você e sua família. Pessoal, vamos rapidinho a Climaterra com Ronaldo Coutinho. Na sequência, voltamos a falar mais sobre essa tragédia, porque também queremos saber como vai ficar o tempo em Santa Catarina, principalmente por causa do velório que começa a partir de amanhã no oeste do estado. Ronaldo Coutinho, boa tarde. Como fica o tempo no final de semana, meu irmão? Boa tarde, Nader. O tempo segue com nebulosidade bem acentuada aí na região da capital, em direção ao norte, até com algum chuvisco. No sul e no oeste o sol aparece bem, aqui na serra também. Faz mais calor nessas áreas, no sul já perto, acima de 30, e no oeste também.
Amanhã teremos chance de chuva. Na hora do velório ou durante o velório é possível que tenha chuva, trovada, até algumas pancadas fortes na região, com períodos de melhora. No resto do estado começa com muita nebulosidade e também vai ter chuva por toda Santa Catarina. Na capital e litoral norte, mesma situação. Domingo mantém a estabilidade para vocês, até com chance de alguma chuva forte. Temperatura fica mais amena no fim de semana no litoral. Vento forte no mar aberto. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Ronaldo Coutinho, direto da Climaterra, trazendo a previsão do tempo para você. Quer mais informações? Acesse o site www.sãojoaquimonline.com.br/Climaterra, com ele, Ronaldo Coutinho. Vamos voltar à nossa redação com a repórter Karina Kopp, que ela tem informações pra gente sobre um vídeo que eu falei para vocês agora há pouco. Não é isso, Karina? Isso mesmo, esse vídeo divulgado hoje pela manhã mostra esse técnico de voo logo depois do resgate falando bem com as equipes de socorro, tanto que ele deve receber alta ainda hoje, Nádia. A última informação que a gente recebeu agora há pouquinho é que ele deve ter alta porque está bem, está passando bem. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo que é impressionante do resgate dele. ¿Te duele? Vamos a tranquilizarnos, ¿listo? Vamos a tranquilizarnos y tratamos a sacar, ¿listo? Con permiso, te voy a levantar la camisa, ¿listo? Amigo, ¿te duele el estómago? No. Solo los brazos, la columna. ¿La columna? El personal de rescate, y aquí nosotros te vamos a colaborar para salir rápido. Apenas se evacúen a tu compañera, ¿listo? Quédate tranquilo, te meto. ¿Dónde está Alex? ¡Alex! ¡Ángel! Ya, es que está muy distante mi coronel, yo estoy solo con él por acá, yo estoy solo con él. Listo, sí señor. ¡David! Claro que sí, mi coronel. No grites, técnico, tranquilo, cálmate, cálmate. No te desgastes, no te desgastes, no te desgastes, no te desgastes, ¿ya, técnico? No te desgastes. ¿Listo? Se llama Edwin, mi coronel, sí señor. Mi tripulación. No, tranquilo, tranquilo, técnico, que... No te preocupes, que estamos para colaborar, sí. Y a tus amigos también. Los que estamos sacando sobrevivientes los estamos sacando, ¿listo? No te preocupes. Bueno, mi coronel, sí señor. Bueno, mi coronel, sí señor. Bueno, mi coronel. Impressionante, né, Nader, ver ele sendo resgatado assim, chamando pelos companheiros, bem lúcido, né? Realmente bem impressionante esse vídeo. Achei que ia ficar engasgado, Karina. É, impressionante mesmo. E ele está entre os sobreviventes, a Ximena também, que é a comissária de voo, também está passando bem. E os outros brasileiros que continuam internados estão reagindo bem ao tratamento médico. O destaque para o Neto, que o pai dele até publicou no Facebook, que conversou com os médicos da Colômbia e os médicos até falaram da possibilidade dele voltar a jogar futebol. A gente separou aí informações atualizadas do estado de saúde dos sobreviventes brasileiros. Tá certo, Karina. Obrigado pelas suas informações aí direto da nossa redação. E choca por causa do silêncio. Quando você começa a prestar atenção ao fundo, né, desse vídeo, é algo que chega a comover. Mas vamos dar uma olhada nas informações que a Karina separou pra gente. Pode rodar. Vamos lá. Dos 6 sobreviventes da tragédia, 4 seguem internados. Os tripulantes Ximena Soares e Ervin Tumiri estão fora de perigo. Tiveram lesões por causa do impacto, mas nenhuma grave. Já o jornalista Rafael Renzel foi avaliado por um médico da CBF e deve ser transferido de hospital após uma ligeira piora no quadro pulmonar. Roger Valmórbida, primo dele, está em Medellín acompanhando o tratamento. Visitamos a UTI, eu fui no quarto do Rafael e do Neto. O Rafael estava acordado, tá com os olhos abertos. Quando ele viu nós, ele reconheceu. Ele tentava falar, mas não consegue porque está entubado. Apertava a nossa mão, fazia tudo. Eles querem desentubar e querem que nós estejamos lá para ajudar a acalmar ele, porque ele não pode falar nos primeiros, não sei quanto tempo, nos primeiros minutos aí que faz o procedimento de desentubar.
O zagueiro Neto continua na unidade de tratamento intensivo. Ele passou por exames de tomografia no tórax e no cérebro e está reagindo bem. O lateral Alan Ruschel passou por cirurgia na coluna e não corre mais risco de perder os movimentos, já que a fratura foi estabilizada. O goleiro Jackson Fomon, que precisou amputar parte da perna direita, reagiu bem à cirurgia realizada na tarde de ontem e não precisará amputar o pé esquerdo. Volta com a Karina aqui pra gente. Volta com a Karina que a gente estava acompanhando e buscando todas essas informações. Karina, está confirmado, então, já começaram a liberação daqueles corpos de um dos tripulantes paraguaios, já foi liberado. E hoje, realmente, às 4 da tarde, horário da Colômbia, 7 da noite, horário do Brasil, começa o translado dos corpos para o Brasil, não é isso? Isso, alguns corpos já saíram lá da Colômbia, né, em direção a São Paulo. Alguns profissionais de imprensa que serão velados lá em São Paulo, não serão trazidos aqui para Santa Catarina, já saíram de lá e os demais devem sair aí final do dia, né, para a gente já à noite e chegar aqui em Chapecó no início da manhã desse sábado para o velório coletivo que deve acontecer lá na Arena Condá e reunir aí mais de 100 mil pessoas para a despedida desses jogadores, Nader. Tá certo. Karina, deixa eu aproveitar, eu vou pedir que você permaneça conosco. E nesse momento eu peço a atenção de você que está em casa para acompanhar essa bela homenagem que o clube, que a Chapecoense, fez a todos aqueles que perderam a vida nessa tragédia entre atletas, profissionais de imprensa, pessoas que deixam para trás uma história, um legado, uma família. Um vídeo emocionante que foi preparado, que foi produzido pela Chapecoense e que nós vamos rodar para você agora. Coloca no ar.
Difícil, né? Foi exatamente por isso que nós não encerramos o jornal de hoje com esse clipe. Porque nós queríamos demonstrar que essas pessoas, elas não podem ter perdido a vida à toa e que tudo deve ser esclarecido e que essa tragédia não venha a se repetir. Eu estou na linha com o Eduardo Faraco mais uma vez e que tem sido uma pessoa fundamental para esclarecer desde terça-feira, durante a madrugada, terça de manhã, o que vem acontecendo. E o Eduardo com muito... Oi? Não, com muito conhecimento e principalmente com cuidado, ele vem transpassando as informações que desde terça-feira eu venho falando aqui no programa. Eduardo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Nader, tudo bem? Tudo ótimo, meu irmão. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Nada, estamos aí para isso. Eu tô falando tudo isso e deixei para o final tudo isso, porque desde terça-feira você com muito cuidado, até que aguardando o parecer final daqueles técnicos, mas desde terça-feira ao meio-dia a gente falava que tudo levava a crer para, e até me perdoa a expressão que eu vou usar, para a irresponsabilidade do piloto dessa aeronave. E cada vez mais isso vem se comprovando diante desses documentos que a gente vê agora, que mostram que ele não teve o cuidado em colocar um outro aeroporto, o cuidado em ouvir o que disse aquela responsável pela aviação na Venezuela e levando o avião ao seu limite de combustível. Eu até lhe passo que eu não tive ainda acesso a esses documentos. Eu vi por WhatsApp um plano de voo, né? Onde existia uma divergência ali entre a autonomia e o tempo de voo, ou seja, necessariamente o tempo de voo e a autonomia estavam coincidentes, né? O que exatamente. Pode realmente trazer uma informação errônea aí, né? Então, mas aí pode ser um erro de preenchimento, ou seja, existe, como sempre eu digo, né, o benefício da dúvida e a investigação vai apurar os detalhes. Mas o fato é que, volto a frisar, né, o nosso papel seria talvez traduzir alguma informação técnica que esteja na mídia aí, né, para dar algum clareamento a mais de alguma informação técnica que esteja circulando para vocês, a título de informar a população. Né. Eu não tive acesso a esses materiais, como eu mesmo te falei, mas realmente, né, a questão da autonomia parece ser sempre o foco, né, ou seja, o avião realmente foi para uma situação de não ter muita opção alternativa para o momento do voo. Deixa eu até te interromper, assim, até para a gente ganhar mais tempo aqui, porque eu tenho tanta coisa para falar com você hoje depois do que vi. Numa situação de desespero, o piloto tem ali no painel de controle o nível de combustível que falta para ele chegar, o tempo de voo que ele tem. Na hora que vê que está acabando o combustível, ele não vai pedir com toda aquela calma, né? Pelo amor de Deus, eu preciso pousar. Eu acho que a falta de insistência ali em dizer, estou sem combustível. Mas isso, se ele disser que estava sem combustível antes da chegada ao destino, poderia acarretar numa consequência, ou seja, numa penalidade para ele, né? Que também era o dono da empresa. Sim, esse é um ponto que mais pega, né? Porque a verdade é que, assim, a calma, acho que o piloto é intrínseca aos pilotos, né? Porque a gente é muito treinado, né? Vive o tempo inteiro sob esse tipo de situação de gestão. Então, assim, exato. Não ter combustível não é motivo para você ter um nível de tensão maior, mas não é motivo para você perder a calma. Então, ele não estaria desesperado, até porque o desespero sempre atrapalha numa situação de emergência. A gente sempre trabalha muito esse aspecto, né? O piloto ele deve ser treinado para não se desesperar em nenhuma situação, né? Afinal de contas, o objetivo dele é realmente tirar o melhor proveito da situação, seja ela uma situação ruim, né? Ou não, né? Tirar os melhores resultados daquilo, né? Então o desespero só atrapalha nesse aspecto. Então quando a gente percebe o desespero final dele, ele já estava numa situação muito crítica. Agora, o hesitar dele em declarar a emergência, né? Antes de um tempo ainda hábil dele chegar à pista, né? Isso sim parece o caso, né? Ou seja, as evidências apontam para isso, mas eu volto a frisar que isso deve ser investigado a fundo ainda para realmente confirmar, né? Mas as evidências apontam para que ele realmente tenha hesitado demais para declarar a emergência e prosseguir da pista. Agora, a regra aeronáutica é clara. O piloto em situação de emergência, ele pode desviar de qualquer regra de tráfego, qualquer regra para a manutenção da segurança do voo. Então, se eu estou a 21 mil pés
né, perto da pista, 8 milhas da pista, e eu tenho falha dos motores por falta de combustível, que eu já sei que eu estou numa situação crítica, eu vou ter consequências posteriores, é claro, mas eu vou voar na direção da pista e que tirem as pessoas do caminho. Exatamente. Se virem para tirar as pessoas do caminho. Claro que isso vai implicar em um monte de coisa, né? Claro, exato. Mas o mais importante... A punição vai vir, claro. O mais importante naquele momento era salvar a vida dele e a vida daquelas pessoas, né? Mas nada, eu digo assim, isso é muito fácil pra gente falar sentado aqui de fora, analisando fatos pós-ocorridos, né? Uhum. Agora, tu imagina que a situação naquele momento ela é dinâmica. E o excesso de confiança... O excesso de confiança é uma coisa que tem que ser muito trabalhada na aviação. Não só na aviação, como no dia a dia. Exato. Se trouxermos para o trânsito, eu ando de moto no trânsito, mas eu fico impressionante como é assustador, como a autoconfiança dos motoristas em frear em cima da hora, entrar em qualquer lugar. Então essa mesma autoconfiança que existe nas pessoas de confiar que tudo vai dar certo, a invulnerabilidade nunca vai acontecer comigo, são assuntos extremamente abordados na aviação. A gente aborda isso em sala de aula, aborda isso em treinamento recorrente, etc. Eduardo, você é dono de uma das melhores escolas de pilotos do Brasil. Agradeço a referência. É aqui em Florianópolis. Claro, eu acho que quando a gente tem um produto como a Voo e Floripa, daqui de Santa Catarina, um produto que é nosso, que é referência no Brasil, a gente tem que destacar isso. Então, antes de mais nada, parabéns por colocar no mercado pilotos capacitados. E por isso eu lhe pergunto, no caso dos aviões que vocês usam para treinamento, eles são segurados, certo? Tem um seguro renta. Se um avião desse cai por falta de combustível, o seguro paga? Olha, depende da situação que levou a falta de combustível. Se for por negligência, normalmente não. Aí eu já não entendo a fundo de seguro aeronáutico, né? Os seguros, né, em si, né? Mas a priori o seguro ele vai considerar que tudo foi cumprido, ou seja, que a parte do segurado foi cumprida, né? Que ele cumpriu segura aí, o planejamento. Mas aí, por isso que eu estou falando, porque é o seguinte, pessoal, eles vão pegar esse documento, que é o documento oficial de voo, tá aqui, ó, Aircraft Identification, é o plano de voo. Obrigado, viu, Jonathan? O Jonathan está aqui sempre me auxiliando, fez curso de comissário e levantou muitas possibilidades que nós vamos falar hoje no Band Cidade. Mas aqui diz, autonomia de voo, 4 horas e 22 minutos. Distância para o aeroporto de chegada, a mesma, 4 horas e 22 minutos. Tempo estimado de voo, você quer dizer, né? Tempo estimado de voo. Perfeito, é o que está no plano de voo, né? E aí pede-se um aeroporto, uma segunda opção de aeroporto. Coloca-se o aeroporto de Bogotá, pede-se um outro aeroporto, deixa-se em branco. Mas não é obrigatório 2 alternativas, tá? Basta uma. Basta uma. Então, mais o mesmo... Regra, não sei como é que é a regra lá, né, no país, mas aqui no Brasil, para voo interno, não é necessário, por exemplo. E segundo a responsável pela liberação desse avião na Venezuela, que nós mostramos ali agora, a Célia, nessa carta, ela disse que alertou o piloto para tempo de voo e o tempo estimado de consumo da aeronave ser o mesmo, e ele disse, não tem problema que a gente chega antes. O que talvez estivesse considerando daí alguma... Eu não sei, tá? Eu não desconheço os detalhes, né? Mas assim, pode existir uma alternativa intermediária ao longo do percurso, né? Mas é complicado. Eu realmente não vejo uma falha mesmo. Eu vejo realmente uma falha. Se isso foi intencional, eu vejo uma falha. Mas tá certo. Esse não foi um erro. Eu não assisti esse vídeo dessa Célia falando ainda, né? Não tive a oportunidade. Tá certo. Eduardo, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado pelas suas informações. Boa tarde. Daqui a pouco nossa equipe está aí entrevistando você, tá certo? Tá ok. Muito obrigado. Forte abraço. Obrigado pela referência e um abraço a vocês também. Bom trabalho. Tchau, tchau. O nosso Repórter Band dessa sexta-feira fica por aqui, mas eu volto logo mais, depois da edição do Brasil Gente Nacional, com mais uma edição do Band Cidade ao lado da nossa Bruna Matos. Espero você. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.